Olá, galera! A Hora do Enem Especial tá na área. Prepare-se, porque hoje você tem mais um dia de preparação para o segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos ter um resumão de tudo que deve cair nesse domingo e mais dicas de profissionais de diversas áreas para você chegar tranquilo, firme e forte no segundo dia das provas. Então vem comigo que a Hora do Enem Especial está demais! E para começar, a gente convidou o professor de Química, Paulo Valim, para a nossa entrevista de hoje. Ele vai dar dicas estratégicas sobre as questões de química que devem cair no próximo domingo. Essa entrevista você não pode perder porque é direto da Polônia. E na teleaula de hoje, o que vai rolar de bom? Bom, antes de eu responder, é muito importante lembrar que todas as gravações aqui no estúdio da TV Escola estão seguindo os protocolos de segurança indicados pelos médicos. E a teleaula dessa terça-feira é de Química. Então, já viu que o programa de hoje está bem focado nessa disciplina, não é mesmo? E para você realmente tirar todas as dúvidas. E no Janela do Enem, vamos conhecer Henrique Nascimento. Ele é estudante de odontologia e mora em Jequié, na Bahia. Então, apertem os cintos, vamos decolar, porque a sua Hora do Enem Especial está no ar. Gente, nas dicas de hoje, vou conversar com o professor Paulo Valim, diretamente da Polônia, aqui para a Hora do Enem. Tudo bem, professor? Bem-vindo! Tudo jóia, tudo certo. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Obrigada e com todos você. Os estudantes. Verdade, obrigada por você estar aqui com a gente, né? Direto da Polônia, para dar essas dicas finais para tantos estudantes brasileiros. Sim, momento agora crucial, né? Nessa reta final, o interesse pela química aumenta bastante. Verdade. Professor, como que você foi parar na Polônia? Me conta um pouco da sua história. Bom, né, eu vim para cá porque eu tenho família aqui, né? Em 2011 eu comecei o meu canal no YouTube com as aulas de química. Depois, em 2013, eu decidi que isso seria o que eu quero fazer para viver. Isso, que ia dedicar todas as minhas energias para construir um curso online de química. Então, saí da escola presencial e me dediquei 100% ao online. E 100% no online, em 2014, eu decidi que queria sair, que queria conhecer outros lugares. Eu tinha família aqui, então foi ali a escolha mais fácil em termos de documentação. Mudei para cá. E aí acabei conhecendo a minha esposa, tendo filho, e agora estou enraizado. Muito bom, professor. Eu queria saber essas últimas dicas, né, para a prova do Enem. Legal. Bom, eu acho que tem dois tipos de dicas que nós podemos dar para os estudantes nesse momento, né? Eu acho que o primeiro é de química mesmo. Muita gente fica nervoso, sabendo que eu estou meio perdido, né? O que eu devo estudar, o que eu não devo estudar. E eu fiz uma análise das provas dos últimos anos do Enem e vi que alguns conteúdos, sempre tem aqueles conteúdos que o Enem gosta de cobrar e que todo ano aparecem na prova e que a gente precisa ficar de olho, porque a chance de estar nessa prova novamente é muito alta, tá? Então, vamos começar com essas dicas de química, para o pessoal aí que está com dúvidas, que não sabe o que revisar, já poder dar uma olhadinha nessa reta final. Então, assim, eu começaria por eletroquímica, né, que estuda aí a relação da energia química com a energia elétrica, quando a gente fala de pilhas, baterias. Quando a gente fala de eletroquímica, tem um assunto que é muito importante, que são os potenciais de redução, tá? Então, é importante o estudante conhecer os potenciais, saber o que o potencial está dizendo, quando o metal tem tendência a oxidar, quando o metal tem tendência a reduzir. Então, potencial de redução é muito importante. Dentro de eletroquímica, também é importante funcionamento de pilhas e baterias. Então, você entender como a pilha funciona. Nós temos algumas partes da pilha ali, né, que é o ânodo, o cátodo. Então, a gente tem que saber que o ânodo é quem oxida vogal com vogal, ânodo oxida, e que o cátodo reduz, consoante com consoante. Então começa com C e reduz, cátodo reduz, ânodo oxida. Então são algumas dicas importantes dentro de eletroquímica, potencial de redução e funcionamento de pilhas e baterias, tá? Depois nós temos termoquímica,
que é um assunto também que cai bastante, né? Que termoquímica é a parte da química que estuda o calor envolvido nas reações químicas. Então, nós temos reações que liberam calor, como, por exemplo, uma combustão, né? Quando você coloca fogo no papel, está liberando calor, né? Reações exotérmicas que liberam calor. Então, dentro de termoquímica, é importante a gente estudar lei de Hess, que aparece bastante, que é como a gente organiza ali as equações químicas, para a gente descobrir a variação de energia de uma outra reação química, tá? E também os cálculos estequiométricos envolvendo termoquímica. Termoquímica também aparece muito com cálculo estequiométrico, quando a gente pega, por exemplo, qual é a quantidade de energia liberada quando eu queimo 1 litro de etanol, ou 1 litro de gasolina. Então, essas relações de quantidades de produtos, reagentes com energia liberada também aparecem bastante na prova. E, por último, aí das dicas de química, forças intermoleculares, né? Que é como as moléculas interagem, né? As partículas, as moléculas se interagem umas com as outras, tá? Então, isso também é muito importante porque isso tem um impacto muito grande na propriedade física dos compostos que nos servem. Por exemplo, por que eu sinto o cheiro da gasolina? Porque as moléculas da gasolina são apolar, então elas tendem a ter um menor ponto de ebulição e elas acabam evaporando, né, com facilidade, né, volátil. A gente acaba sentindo o cheiro dela, por exemplo, por conta dessas características. Então, como essas forças intermoleculares, essas interações entre as moléculas, tem impacto nas propriedades físicas de compostos, envolvendo tanto ponto de fusão, ebulição, solubilidade, né, como a gente pode usar essas características, por exemplo, para separar compostos. Então, tudo isso é muito importante, o Enem adora e, com certeza, um desses assuntos vai estar na sua prova. Agora, professor, para finalizar, queria que você deixasse um recado final para os estudantes que estão te assistindo. Bom, o recado que eu posso dar nessa reta final, lógico, a gente fica ansioso, né? O que eu preciso revisar, o que eu posso fazer, né, para melhorar um pouquinho mais nessa reta final. Mas eu acho que o grosso do trabalho já foi feito, né? Você já estudou o ano inteiro, não é sacrificando a sua saúde física e mental nessa reta final que você vai conseguir mudar alguma coisa. Então, aproveitar essa reta final para descansar, ficar com os familiares, né, dormir cedo todos os dias, colocar o sono em dia, para que no dia da prova você esteja 100%, né, não abusar de café, não abusar de estimulante, nem de medicamentos, enfim, para que você esteja bem no dia da prova. Ansioso, todo mundo vai ficar, e como não ficar ansioso num dia tão importante, né, como esse, um dos dias mais importantes da nossa vida? É claro que a gente vai ficar ansioso. O que a gente não pode não adianta não querer não ficar ansioso. O que a gente tem que fazer é saber lidar com isso da melhor maneira possível. E aí, esportes, né, fazer uma caminhada, estar com as pessoas que a gente ama nessa reta final, ajuda bastante a gente ficar aqui um pouco no presente, né? É verdade. Professor, quero te agradecer demais pela participação aqui na Hora do Enem, nessa reta final. Te desejar muito mais sucesso. Muito obrigado, o prazer foi todo meu e espero voltar mais vezes. Com certeza. Boa prova para todos os estudantes. Reage. Verdade. Obrigada, professor. Esse é Paulo Alvim, direto da Polônia, dando super dicas aqui na Hora do Enem. Gente, essa Hora do Enem especial tá demais. Agora vamos até a aula do dia? Podem ficar tranquilos que gravamos aqui no estúdio seguindo todos os protocolos de segurança anti-Covid, tá bom? Então vamos nessa, pessoal. Vamos conferir a teleaula do dia, que é de Química. Semana de revisão geral aqui na Hora do Enem, justamente para te dar aquela força na reta final. E hoje, para a prova do dia 28, que cai Ciências da Natureza, que é Biologia, Química e Física e Matemática, eu vou estar recebendo a professora Karina Paula direto aqui no estúdio do Enem.
E ela faz parte do QG do Enem, não é isso, professora? É isso aí, olá, muito prazer. Primeiro, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E bora lá, é isso aí, reta final, vamos lá fazer questão, vamos conversar um pouquinho sobre os temas mais importantes, não é isso? É verdade, é foco total agora, professora. Queria que você falasse um pouquinho da prova, né, das principais questões. Química geralmente vem trazendo aquele fardo de que é a prova mais difícil. Porém, se você ler, né, os textos, prestar atenção nas questões, né, isso já vai te ajudar muito. A interpretação é muito importante na prova do Enem. O texto base, ele te dá exatamente, né, todas as ferramentas para você conseguir concluir o seu raciocínio em cima das questões, né? Então, a gente diz, é muito difícil, a gente sabe, né, são várias questões e você manter a calma, a gente sabe que pega um pouquinho, né, mas é importante porque o seu nervosismo pode te atrapalhar. E aí uma palavra-chave no texto, você acaba que não presta atenção. Se perdeu. Então, é que a gente sempre fica falando, né, respirar sim, mas manter a calma, né, para conseguir ler bem as questões. Exatamente. Professora, vamos mostrar algumas dessas questões que mais caem? Vamos sim. Os temas... Vamos vir aqui para o nossa janela, nosso quadro. Vamos lá. Bom, eu vou começar aqui com uma questão sobre as características dos compostos orgânicos. Gente, preste atenção, não tem como você ir para a prova do Enem sem saber o que significa uma cadeia insaturada, o que significa hidroxila, as funções oxigenadas são muito importantes. Então, Sim. A gente vai iniciar falando um pouquinho sobre o início da química orgânica. E aí, lembrando, orgânica vem de organismo mesmo, né? É a química atribuída ao carbono, somos seres feitos à base de carbono. Daí o nome química orgânica. Então, vamos lá, vamos ler aqui, ó. Questãozinha do Enem 2020, que é a questão mais recente, não tem como, né? Vamos lá. Um microempresário do ramo de cosméticos utiliza óleos essenciais e quer produzir um creme com fragrância de rosas. O principal componente do óleo de rosas tem cadeia poliinsaturada e hidroxila em carbono terminal. O catálogo dos óleos essenciais apresenta, para a escolha de essência, essas estruturas químicas. Qual a substância o empresário deverá utilizar? Aquilo que eu falei para vocês. Texto base é muito importante. Sim. Para eu entender qual dessas cadeias o empresário deverá utilizar, eu preciso respeitar as características que ele falou no texto da questão. O que seria uma cadeia poliinsaturada? Quando a gente fala de insaturação, a gente está falando de ligação dupla ou tripla, beleza? Seria, por exemplo, isso aqui é uma ligação dupla, beleza? Isso aqui é uma ligação dupla, então eu tenho insaturações. Como ele fala poli são o quê? Várias, pelo menos mais de uma, beleza? Então eu tenho que ter uma cadeia carbônica poliinsaturada. Ligação dupla entre carbonos, isso é importante também. Quando a gente fala de insaturação, a gente está falando de ligação dupla e tripla entre carbonos, beleza? Então, se tiver uma dupla com oxigênio, ela não entra na classificação de insaturação, tá? Anota essa dica aí importante. Bom, outra característica, eu preciso ter uma hidroxila ligada a um carbono terminal. Aí vamos pensar, o que seria carbono terminal? É o carbono que termina a cadeia. Ou é o carbono de uma ponta ou da outra, das extremidades. Então eu tenho que ter hidroxila, é o meu oxigênio com hidrogênio juntinho, beleza? No carbono terminal, ou seja, no carbono da ponta, né, em que ele pode abrir ou fechar a cadeia. Então vamos lá, vamos analisar as minhas estruturas. Primeira estrutura, eu tenho uma cadeia carbônica, eu tenho duas insaturações. Ela já é poliinsaturada. Sim. Tá valendo, né? Vamos ver se eu consigo a minha hidroxila em carbono terminal. Eu tenho hidroxila? Tenho. OH, juntinho. Ele está preso no carbono da ponta, ó. Isso aqui é uma hidroxila terminal. Então, fechou. Aí, ó, gabarito letra A. Mas vamos dar uma olhadinha, é importante, né? A gente entender o porquê que as outras, né, não podem ser. Primeiro, questão 2, eu não tenho hidroxila. Cuidado. OH é diferente de HO. Isso aqui, gente, é um ácido carboxílico e é bom que nessa questão eu já vou pegando aí a parte de funções oxigenadas, que é muito importante também para o Enem, tá? O ácido carboxílico, ele pode vir de duas formas para você.
Ou ele vai vir com o C dupla O, eu tô te mostrando a ligação dupla com o oxigênio, tá? Na pontinha da cadeia, ou então ele faz isso aqui. Ele condensa para tentar te enganar, ele só vai tentar, porque você é nosso aluno, você tá aqui na hora do Enem, você já tá ligado que isso aqui é um aldeído, ele condensou, ele omitiu a ligação dupla que ele tem com o oxigênio aqui, beleza? Isso é um aldeído, não é uma hidroxila. OH é diferente de HO, beleza? Então aqui, ó, outra coisa, eu nem tenho poliinsaturado, eu só tenho uma insaturação. Então não tá valendo, tá? Próximo. Eu até tenho uma hidroxila, mas eu tenho várias insaturações? Eu tenho ligação dupla ali, pelo menos mais de uma vez? Não tenho, né? Então, 4. Isso aqui, o que significa isso aqui? Isso é um anel aromático, tá, gente? Anel aromático ligado aí à minha hidroxila, só que ela não está no carbono da ponta, né? Tem que ser carbono terminal. Ela está no ciclo. Carbono da ponta, só se ele tivesse por aqui, ó, ou em cima ou embaixo penduradinho, beleza? E a última, mesmo motivo da 2, aqui você não tem uma hidroxila, a gente tem um aldeído, beleza? Então é por isso que a gente fica com o gabarito letrinha A. Beleza? Então aqui nós vimos um pouquinho, inclusive, das funções oxigenadas. Lembrando, vamos lá, álcool é muito importante. Essa hidroxila em carbono saturado caracteriza um álcool, né? Então nós temos um álcool na nossa figura número 1, um álcool na figura número 3, tá? Outra função muito importante que aparece também, que às vezes pode tentar te enganar, é o fenol. Por quê? Ele também mexe com a hidroxila, só que a hidroxila é ligada diretamente ao anel aromático, como na nossa estrutura 4, beleza? E esses aqui a gente já tinha falado que é um aldeído, tá? Então é bom que aqui nós passeamos também por outros, pela parte de funções oxigenadas. A gente aproveita uma questão para falar, né, sobre, já que é uma revisão geral, a gente fala sobre tudo, beleza? Então, nosso gabarito aí, letrinha A. Muito ok? bom. Como você falou, estava justamente a resolução ali no enunciado. O texto base para química te ajuda demais. É importante você ler, identificar. Eu gosto, quando eu faço qualquer prova que tem texto, eu vou grifando as palavras-chave, que aquilo ali vai me chamar a atenção quando eu for analisar as opções, beleza? Maravilha. Vamos à próxima questão, professora. Vamos. Essa questão aqui, eu costumo falar para os meus alunos. Se não tiver propriedade dos compostos orgânicos, não é prova do Enem. Em 2017, para você ter uma noção, na mesma prova vieram 5 questões trabalhando o mesmo tema. Essa é uma questão que eu posso apostar com você que vai aparecer na prova, beleza? Às vezes até em mais de uma questão. Ou seja, fica ligado que essa é a dica certa. Essa questão aqui a gente ainda consegue trabalhar outros conceitos, beleza? Então vamos lá. Também, olha aí, ó, 2020, né? Em seu laboratório, um técnico em química foi incumbido de tratar um resíduo, evitando seu descarte direto no meio ambiente. Ao encontrar o frasco, observou a seguinte informação: resíduo, mistura de acetato de etila e água. Considere os dados do acetato de etila. Baixa solubilidade em água, massa específica, 0,9 gramas por centímetro cúbico. Esse gramas vezes centímetro a menos 3 é a mesma coisa que gramas por centímetro cúbico. É só uma outra forma dele expressar isso para você. Temperatura de fusão, menos 83 graus Celsius e pressão de vapor maior que a da água. A fim de tratar o resíduo, recuperando o acetato de etila, o técnico deve... E aí nós temos, no próximo slide, as opções do que a gente deve fazer. Bom, aqui eu trouxe de novo as características, né, que vai ser importante a gente analisar cada uma delas. A fim de tratar o resíduo recuperando o acetato de etila, o que o técnico deve fazer? Vamos lá, algumas coisas importantes. Baixa solubilidade em água, o que significa isso? Se a água, ela é polar, e isso a gente sabe, se eu estou te falando que um outro composto ele tem baixa solubilidade em água, significa que ele tem uma polaridade diferente. Quando a gente fala que 2 líquidos se misturam, significa que eles apresentam a mesma polaridade. Então vamos lá, vamos dar o exemplo clássico. Água e álcool se misturam? Em qualquer proporção. Água e álcool você coloca e se mistura, depois você não consegue nem identificar
quem é água, quem é álcool. Eles vão se misturar por completo. Por quê? Eles apresentam a mesma polaridade. Ambos são substâncias polares, certo? Sim. Quando uma substância não consegue se dissolver na água, quer ver outro exemplo clássico? A água e o óleo, né? Você não consegue misturar esses dois líquidos. Por quê? O óleo tem uma polaridade diferente da água. A água é polar. Logo, o óleo, se ele não consegue se misturar, ele é apolar. Ele tem baixa solubilidade em água. Então, eu estou te falando que esse acetato de etila, ele não consegue se dissolver na água. Ele é um composto apolar. Outra coisa, se ele não consegue se dissolver na água, a gente caracteriza essa mistura como uma mistura heterogênea, aquela que tem duas ou mais fases, lembra disso? Mistura homogênea, você consegue misturar, você só vê uma fase. Heterogênea, não, né? Se eu tenho baixa polaridade, é porque eu tenho um composto que, quando entra em contato com a água, não se dissolve, vai formar uma mistura heterogênea. Beleza. Massa específica, densidade, 0,9 gramas por centímetro cúbico, ou ml, tá? Centímetro cúbico é equivalente a ml, beleza? Gente, a densidade da água vale 1, e isso você precisa saber até para fazer algumas questões de física também, né? Eu chamo ela de prima, da minha prima aí a física, você precisa saber da densidade, tá? Bom, se tem 0,9 é porque o acetato de etila ele é menos denso que a água vale 1, o acetato 0,9, beleza? Então ele é menos denso que a água, ou seja, ele fica em cima ou fica embaixo? Se ele é menos denso, ele vai ficar na parte de cima e a água, por ser mais denso, vai ficar na parte de baixo. Então, suponhamos que nós tenhamos essa mistura, em cima vai ficar o acetato de etila, embaixo vai ficar a água, beleza? Aqui, gente, eu estou pegando cada propriedade que ele me deu, cada informação, e tentando aplicar e visualizar para a gente saber como eu vou conseguir separar esses dois componentes. Temperatura de fusão que ele dá, né? Menos 83 graus Celsius. Vamos relembrar, fusão é a passagem do sólido para o líquido, tudo bem? Gente, aqui ele não me falou a temperatura em que o técnico está, então a gente adota temperatura ambiente, 25 graus Celsius, tá? Para os nossos estudos, a temperatura ambiente é 25 graus Celsius. Cuidado, não confunda com CNTP, tá? CNTP é a temperatura 0 graus Celsius, e aí dentro das questões de gases a gente vai usar até a temperatura em Kelvin, né? 273 Kelvin. Aqui ele não falou nada, eu vou trabalhar como temperatura ambiente. Isso vai ser importante para eu saber o estado físico do acetato de etila. Vamos pensar. Ele sofre fusão numa temperatura de menos 83. Então, em menos 83, ele passou do sólido para o líquido. A 25, ele já passou dessa temperatura aqui, certo? Ele já passou para o próximo estado. Então, ele está inteiramente líquido. Nós temos uma mistura heterogênea, né? Que não se misturam, porém de dois líquidos. É importante para saber o tipo de procedimento que nós vamos usar de separação de mistura, tá? Então, eu tenho dois líquidos, certo? Que não se misturam. Beleza. Último, pressão de vapor. Pressão de vapor maior que a água, ele está te falando que o acetato de etila, ele é mais volátil que a água. Por exemplo, o álcool, o que seca mais rápido? O álcool ou a água? Se você pega o álcool e faz assim, ó, a gente está usando tanto álcool, né? Você bota assim na mão, daqui a pouco ele secou, não é? Por quê? Ele tem uma pressão de vapor maior que a da água, ele é mais volátil, ele vai gerar vapores com mais intensidade do que a água. É o que acontece com o acetato de etila, tá? Então, quando eu falo para você que a pressão de vapor é maior que a da água, eu estou falando para você que ele tem maior tendência, né, a volatilizar, a evaporar, beleza? Então, vamos lá. Ó, eu quero recuperar o meu acetato, hein? Não posso deixar ele escapar, não. Verdade. Na letra A, quando ele fala em evaporar, quando você evapora, você perde um dos componentes, né? A roupa lá que está secando no varal é um processo natural, né? Você deixa quietinho ali para acontecer. A água vai evaporar, você vai perder a água. E eu não posso perder o acetato de jeito nenhum, eu preciso recuperar ele. Então, evaporação não é
um método adequado nesse caso aqui. B, filtrar. Vamos pensar em filtração. Com um funil comum ou um papel de filtro. Imagina um papel de filtro, coador de cafezinho mesmo, né? Tá. Você acha que você consegue filtrar 2 líquidos? Difícil. Por quê? O que acontece? No filtro vai ficar a parte sólida. Para você conseguir reter algum material no filtro, esse filtro tem que estar no estado... Aliás, esse componente tem que estar no estado sólido para ele ficar dentro do filtro, tá? Filtração, anota aí, ela é uma separação de mistura que cai muito, sim, mas quando a gente tem sólido que não se dissolve, tá? Beleza? Mistura heterogênea, mas de sólido com líquido, que aí você passa a mistura pelo filtro, o sólido fica retido no filtro e o líquido vai descer, beleza? Não é o caso, então não posso marcar. Letra C. Realizar uma destilação simples para separar a água do acetato de etilo. Destilação simples, a gente precisava saber o que significa isso, como é que é esse procedimento. É uma separação de mistura para misturas homogêneas. Já bate aqui porque eu tenho uma mistura heterogênea, né? Eu tenho substâncias que não conseguem se misturar. E, além disso, né, é uma mistura homogênea com sólido sendo dissolvido no líquido. Não é o que eu tenho 2 líquidos aqui, tá? Quando você quer fazer uma separação de 2 líquidos que se misturam, e aí eu vou dar o exemplo de novo da água e do álcool, como é que eu separo a água e o álcool? O mais correto é você fazer uma destilação fracionada, né? Que você vai separando parte a parte os seus componentes, tá? Não é o caso aqui, a gente tem uma mistura heterogênea, tá? Então, destilação simples não é mais usada. Lembra que esse nomezinho é atribuído para misturas homogêneas, que você só vê uma fase só. Não é o caso aqui. Letra D. Proceder a uma centrifugação da mistura para remover o acetato de etilo. Quando a gente usa uma centrífuga, a gente separa substâncias de diferentes densidades. Aqui, talvez, né, você poderia pensar, porque você está falando de o acetato de etilo com 0,9 gramas, né, por centímetro cúbico e a água. Só que o que acontece? Eu preciso recuperar o acetato. Quando você gira a centrífuga, você só separa dentro do mesmo recipiente, você não consegue retirar. Eles continuam em contato um com o outro, tá? O menos denso, devido à velocidade, né, ele vai para a parede do recipiente, só que você não consegue reter isso de volta. Então, talvez a letra D causou um pouquinho aí de dúvida nos alunos, tá? Mas vamos dar uma olhadinha na letra E? Decantar a mistura separando os 2 componentes por um funil adequado. Decantação, eu costumo dizer que os métodos de separação de mistura heterogênea, os que mais caem para vocês é filtração e decantação. Qual é a diferença? A filtração eu preciso ter um sólido. Decantação não. 2 líquidos eu consigo. O que vai acontecer, gente? Eu vou passar por um funil adequado, tá? Em que ele tem uma torneirinha que você consegue controlar para o seu líquido mais denso, no caso é a água, né? Ele vai escoar primeiro. Então imagina, você tem um acetato de etilo em cima, a água embaixo. Aí você abre a torneirinha, a água vai descendo, porque ela é mais densa, tudo bem? Ela vai descendo para o próximo recipiente. Quando começar a chegar, você está vendo isso, né? Quando começar a chegar o acetato de etilo, você fecha a torneirinha e você vai conseguir separar, né? O acetato vai ficar no seu funil e a água vai passar para o outro recipiente. Por isso, a resposta mais adequada é a letra E. Beleza? Ou seja, é importante o aluno estar com todas essas informações na cabeça justamente para fazer bem a prova. Exatamente, Tati. Aqui, ele me deu várias informações muito importantes que a gente vê em lados soltos na química, né? A parte de massa específica, densidade, a gente vê em soluções, que inclusive é um tema muito bom aí para nossa provinha do Enem. Temperatura de fusão, a gente vê no iniciozinho da química geral, né? Sabendo o que é temperatura de fusão e ebulição. Baixa solubilidade já é a parte de propriedades de compostos orgânicos. Olha a quantidade de informação que ele me deu. É muito importante você estar alinhado com essas informações. Beleza?
Maravilha. Professora, vamos a uma próxima questão? Vamos. Agora vamos entrar no mundinho das contas, né? A gente tava falando muito aqui. Tá faltando, né? A continha em química tem que ter, né? E aí, eu brinco dizendo que se você não consegue guardar fórmula, não tem problema. A regra de 3 salva a sua vida aqui em química, né? Então, não só em outras matérias. Exatamente. Mas para você fazer uma boa regra de 3, o que você precisa fazer? Interpretar a questão. Você precisa saber o que está acontecendo, as relações. A partir disso, você consegue resolver quase que qualquer problema de química, diria eu, né? Existem algumas outras que aí não tem como a gente aplicar, mas em soluções principalmente, se você não consegue guardar a fórmula, quem prefere fórmula faz, tá perfeito, né? Se você não consegue decorar a fórmula, a regra de 3 vai te ajudar muito aqui também. Vamos lá? Questão de 2020. É tudo recente aqui, né? É tudo agora. A sacarose é uma enzima que atua no intestino humano hidrolisando o disacarídeo sacarose dos monossacarídeos, que é a glicose e a frutose. Em um estudo cinético da reação de hidrólise da sacarose, foram dissolvidos 171 gramas de sacarose em 500 ml de água. Importante, tá? Ele tem que me dar a fórmula, porque ele não pode deduzir que eu saiba quem é a sacarose, beleza? Então, ele me deu a fórmula ali, ó, C2H22O11. E aí, ele começou a dizer que eu peguei 171 gramas de sacarose, né, uma colherzinha ali, algumas colheres, 171 é bastante coisa, e coloquei dentro de um recipiente que tem 500 ml de água. Preparei uma solução, tá? Observou-se que a cada 100 minutos de reação, a concentração da sacarose, ela foi reduzida à metade. Essa é uma questão muito interessante, porque ele veio tratando soluções, né? Porque essa parte de você tem um soluto, vai dissolver no solvente que é a água, isso é soluções. Só que ele veio trazendo um tema que a gente vê muito em radioatividade, que é meia-vida. Que é justamente isso, ó. A quantidade que a gente tem, ela é reduzida à metade a partir de um determinado tempo. Observou-se que a cada 100 minutos de reação, a concentração reduz à metade. Isso é meia-vida. Geralmente, um tema que a gente vê em radioatividade, ele deu um jeito de mostrar aqui em soluções, né? Então, mas vamos lá. Se você sabe o que significa meia-vida, você faria essa questão com tranquilidade. Então, vamos seguir. Foi reduzida à metade, qualquer que fosse o momento escolhido como tempo inicial. Beleza. As massas molares, ele tem que te dar. São informações que você teria que pegar na tabela periódica, a gente sabe que não vem a tabela, então ele é obrigado a te informar as massas, tá? Massa do hidrogênio, do carbono e do oxigênio, 1, 12 e 16 gramas por mol, respectivamente. O que ele tá me perguntando, hein? Isso aqui tá só te dando as informações. Ó, o texto aí, ó, muito importante. Qual a concentração de sacarose depois de 400 minutos do início da reação de hidrólise? Vamos lá. Vamos partir para o nosso próximo slide, que aqui eu mostro aqui bonitinho todos os... Aqui. Vamos lá. Primeiro eu falei para você, pô, Karine, você me disse que não tinha fórmula. Eu estou só te mostrando a fórmula, mas dá pra gente fazer aqui. Caso você lembrasse da fórmula, mas isso, mas eu vou te mostrar aqui no quadro como é que você faria esse desenvolvimento através da regra de 3 que falei para você, se dá certo, tá? Antes, vamos só relembrar, se você gosta da fórmula, eu tô falando para você, tá? Que gosta de fórmula. Você que prefere regra de 3, me espera só um minutinho. Bom, eu coloquei aqui as informações importantes do texto, tá? A massa de sacarose que ele está utilizando, 171 gramas. O volume da minha solução, 500 ml. Massa molar é a massa da sacarose toda, né? A sacarose é C2H22O11, né? O que eu fiz? Peguei a massa do carbono que ele me deu lá no texto, que vale 12, e multipliquei por 12, porque você tem 12 carbonos na fórmula, tá? Mais o hidrogênio que vale 1. Como você tem 22 hidrogênios na fórmula, eu multipliquei por 22. Mais 16, que é o oxigênio, tá? Vezes 11, porque eu tenho 11 oxigênios na fórmula. Não é besteira, né? Vamos fazer a multiplicação primeiro, depois a gente soma tudo. Vai dar 342 gramas, tá? Isso significa o quê? 1 mol
de sacarose, 1 mol é uma unidade na química que representa 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Olha a quantidade. Geralmente as pessoas têm, ai meu Deus, o que é mol? Mol representa um número, assim como dezena representa 10, centena representa 100, uma dúzia representa 12, 1 mol, a diferença é que 1 mol representa 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, né? É um número muito absurdo. Mas, se eu pegasse essa quantidade de molécula e colocasse numa balança, daria 342 gramas. É isso que eu tô te falando, tá? 1 mol de sacarose pesa 342 gramas. Coloquei aqui a informação que a concentração diminui a metade a cada 100 minutos. Qual é a concentração no final de 400 minutos? Primeiro, eu preciso saber qual é a minha concentração inicial. Eu não tenho ainda. Fórmula de concentração molar, tá? M é igual a massa em grama sobre a massa molar, que é o 342 gramas por mol, vezes o volume em litro, tá? Toma cuidado que fórmula a gente precisa saber as unidades para aplicar, tá bom? Então, ó, o volume tem que ser em litro. Como ele me deu 500 ml, 500 ml é 0,5 litros, tá bom? Fiz aqui a minha continha e cheguei a 1 mol por litro. Aí agora, Karine, se eu não lembrasse da fórmula, como é que eu faria isso? Vamos vir aqui para o quadro. Olha só, regra de 3 básica. Regra de 3 básica. Vamos comigo? Ele me disse que eu tô pegando, ó, 171 gramas de sacarose, e colocando dentro de uma solução de 500 ml. Isso é o que ele está preparando, certo? Para eu descobrir concentração, eu preciso descobrir quantos mols eu tenho por litro. Quando a gente fala de concentração, é mol por litro. É quantos mols nós temos a cada litro. Então, vamos ver. 1 litro são quantos ml? 1000. Eu vou descobrir a massa. Por enquanto, eu não vou descobrir mol, tá? Eu vou descobrir a massa de sacarose que eu tenho presente dentro de 1 litro. Se daqui para cá eu dobrei, concorda? 500 para 1000 eu dobrei. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, tudo proporcional. Regra de 3 é bom por isso, né? Porque é tudo proporcional. Esse meu X aqui vai dar 342 gramas por litro. Beleza? Mas, Karine, ele está falando de mol por litro. Eu sei. 1 mol de sacarose, a gente calculou ali, ó. Dá exatamente 342. Então, se eu achei a concentração 342 gramas por litro e 1 mol é exatamente esse valor, é porque aqui, se eu for mudar de massa para mol, eu vou ter exatamente 1 mol por litro, certo? Então, ó, descobri a massa presente em 1 litro, depois eu vim para cá e vi que 1 mol, calculando ali o cálculo que a gente fez, pesa exatamente 342, então eu só troquei. Em vez de falar 342, eu falo 1 mol por litro. E aí depois fica fácil. Vamos voltar para cá. Após os 400 minutos. Isso. Então vamos fazer devagarzinho? Ó, eu iniciei com 1 mol. Passados os primeiros 100 minutos, esse 1 mol vai reduzir a metade. Qual é a metade de 1? Meio. Depois de mais 100 minutos, esse meio vai passar a ser a metade. Quanto? 0,25. Não perde a conta não. Passaram 200 minutos, certo? Tem que passar 400. Mais 100 minutos, 0,25 vai reduzir a metade. 0,125. Mais 100 minutos, a gente chega na nossa resposta. 0,0625 mols por litro. Lembrando que nas alternativas eu estou trabalhando com potência, tá? Notação científica. Então, 6,25 vezes 10 a menos 2 mols por litro. Temos Após 400 minutos, tá? A resposta é letra B. Beleza? Beleza. Então, professora, você deu várias dicas aqui, mostrou vários conceitos. E para finalizar... acelerada, mas eu sou assim. Não, e deu conceitos essenciais para a prova, né? Ensinou a pensar mais rápido, ensinou alguns conceitos. Queria que você desse aí a dica final para quem vai fazer a prova nesse domingo. Em relação principalmente ao tempo, né?
Exatamente, né? As questões de química, existem questões assim muito complexas que vai te demandar muito tempo, né? Então o que que você faz? Começa a ler. Tem questões mais diretas, tem questões que você precisa. Essa última nem era uma questão de tantos cálculos assim. Existem questões que têm cálculos maiores. Essa aí eu peço para que você deixe para o final, né? Vai primeiro nas questões mais diretas, porque o tempo ele é muito curtinho para cada questão. Né? Então, vai nas questões mais diretas, leu, ficou confuso, o texto está muito denso, vai para a próxima questão, tá? Porque ele faz assim, ele vai oscilando. Tem umas questões com textos bem grandes, textos densos que você precisa ter muita atenção para você ler, né? E às vezes, naquele momento ali, você não tá bem, né? Eu acho que uma dica importante também, né, professora, é você pegar, fazer primeiro todos. O que você acha mais difícil, gente? Coloca ali um xizinho e se der tempo, volta. Não fica quebrando a cabeça, vai às outras questões da prova, acho que isso é fundamental. Exatamente, porque você pode perder muito tempo numa questão que é muito difícil, que muitas pessoas vão errar, e às vezes a questão fácil já está estressado, sem paciência. Você não consegue, assim. Exatamente. Então, assim, vai nas questões mais fáceis, inicia, né? Tá muito difícil? Pula, depois no final você volta para fazer as questões, né? São 15 questões mais ou menos aí de química, dá para você ir escolhendo, né, as que você vai fazer, e as mais difíceis ou mais demoradas a gente deixa para o final. Verdade. Professora, eu quero te agradecer demais pela sua participação aqui nesse resumão geral para a hora do Enem, né, que acontece nesse domingo. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês, obrigada pelo convite. E é isso, gente, uma excelente prova para vocês. Eu estou aqui mandando toda a energia positiva para todos os meus alunos. E é isso, vou estar pensando aí em vocês, tá bom? Um beijo enorme e excelente prova. Obrigada, gente. Essa é a Karina participando aqui da Hora do Enem nesse resumo geral de Química. Obrigada, professora. Obrigada. E no Janela do Enem de hoje, vou receber direto da Bahia o Henrique Nascimento. Tudo bem, Henrique? Bem-vindo à Hora do Enem. Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, né? E vamos falar um pouco do Enem aqui. Com certeza. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, né? E qual foi o método de estudo que você fez para ingressar na sua faculdade, né? Na sua tão sonhada faculdade. Eu acredito que eu comecei, no caso, a estudar para o Enem no terceiro ano do ensino médio. Eu acredito que a maioria das pessoas foi nesse mesmo método que eu, né? Comecei a estudar no terceiro ano do ensino médio, porém não consegui atingir a nota necessária para passar no Enem. Aí, após o ensino médio, em 2019, eu ingressei no cursinho pré-vestibular, e lá eu conheci outros métodos de estudar, porque eu achava que eu estudava. No cursinho eu vi que eu não sabia estudar. Aí eu comecei a estudar de uma forma que era de criar hábito de estudo realmente, né? Que é aquilo, você tem um horário para estudar, e aí você vai criando esse hábito, que chega a ficar uma coisa natural. O estudo chega a ser natural, você sentar e estudar. Não fica uma coisa forçada, né? E uma coisa que eu penso muito também é o seguinte: tem hora que as pessoas botam tal horário, por exemplo, aí eu vou, a partir de uma hora até 2 horas da tarde, eu vou estudar matemática. Só que vai que essa pessoa não consegue completar aquele estudo até 2 horas, ela vai ficar muito agoniada, falar, poxa, tá quase dando 2 horas e eu não completei o estudo. Eu prefiro estudar da seguinte forma: a tal dia eu vou estudar matemática. Então eu estudo tudo de matemática, completo o assunto, porque dessa forma eu não fico ansioso de terminar em tal horário, e eu vou estudar da forma que seja natural, de uma forma que eu aprendo bastante. E principalmente fazendo exercícios, que eu acho que é o que mais fixa o assunto na nossa cabeça, é quando a gente começa a fazer exercícios mesmo do assunto, que a gente vai pegando mais o sentido do tema. E na faculdade, o Enem é uma preparação para o estudo da faculdade, que exige muito mais. Você está no primeiro período de odonto, não é isso? Isso, estou no primeiro semestre de odonto, e é tudo diferente, porque, por exemplo, a gente vê uma coisa lá no ensino médio, no cursinho, que quando a gente chega na faculdade, é tipo assim, muito mais coisa do que a gente achou que a gente viu de tal tema. Por exemplo, proteínas mesmo, a gente vê muito mais coisa de proteínas do que a gente viu cá. E aí fica uma coisa que você tem que estudar mais ainda. Mas é uma coisa que a gente vai pegando com o tempo, criando esses hábitos de estudo mesmo que eu falei, e vai melhorando cada vez mais. E você costuma assistir aqui a TV Escola? Costumo sim, eu costumava assistir mais quando eu estudava.
quando eu estava estudando para passar no Enem, eu costumava assistir periodicamente. Quando tinha algum assunto que eu tinha dúvida, eu dava uma olhada na TV Escola. Agora, Henrique, a gente está naquela semana, né, entre uma prova e outra. Eu queria que você mandasse uma mensagem para esses estudantes que estão aqui nos assistindo, que está no meio do turbilhão. Eu peço para eles não desistirem. Essa última semana é uma semana muito de ansiedade, que a pessoa fica nervosa, só que não pode desistir, porque é o seu sonho, o sonho da faculdade, entendeu? Você não pode desistir desse sonho, então não desista, faça a prova com tranquilidade. A prova é um pouco cansativa, mas você vai conseguir passar, tá entendendo? Porque é o seu sonho, você não pode desistir do seu sonho. Às vezes você fica nervoso ali na véspera e tal, só que tenta se acalmar. E na véspera, principalmente, não estuda nada, fica só relaxado, fica em casa, assiste um filme, ou sai com os amigos, assim, sabe? Só para relaxar mesmo, porque quanto mais você fica nervoso, mais você fica ansioso por causa da avaliação que vai vir no outro dia, mais chances você tem de acabar errando alguma coisa no nervosismo ali, principalmente na hora de marcar o gabarito, entendeu? Aí você tem que ficar relaxado, porque se você se preparou durante todo o ano, você vai se dar bem. Com certeza. Henrique, quero te agradecer demais pela sua participação aqui do Janela do Enem e te desejar muito mais sorte e sucesso na sua carreira. Obrigado pela participação, obrigado pelo convite e eu desejo sucesso a todos os estudantes do Enem e para vocês também. Nós desejamos muito sucesso para todos os alunos que estão aqui nos assistindo. Esse foi Henrique Nascimento aqui no Janela do Enem. Tá chegando a hora de cantar para subir, mas não se esqueçam que todos os nossos programas estão no nosso canal no YouTube. É só você acessar lá. Bom, e essa é a nossa última semana aqui de convivência, então eu só tenho a agradecer a todos vocês pela companhia de sempre, pela confiança no trabalho da gente, que ao longo desse ano foi muito bacana. Em nome de toda a equipe da TV Escola, eu tenho que dizer muito obrigada a cada um de vocês. Uma boa dica é conhecer o seu local da prova, fazer aquele reconhecimento de terreno com muita antecedência. Até para você verificar como que é o trânsito da sua casa até chegar lá, por exemplo. Isso vai fazer toda a diferença na hora H. Bem, gente, no domingo estaremos aqui ao vivo com a Hora do Enem especial para vocês, com a correção da prova ao vivo. Vai ter entrevista com estudantes, professores, vai ser bom demais. Vamos ter todo o gabarito da prova aqui. E no mais, amanhã eu tenho muito mais conteúdo nessa reta final da Hora do Enem para vocês chegarem assim, ó, tinindo da prova de domingo. Então, gente, um beijo especial no coração de cada um de vocês, muitas felicidades e até amanhã com muito mais Hora do Enem. Beijo, tchau, tchau!